Dominar as 6 habilidades de relacionamento impede que você seja manipulado pelo comportamento alheio. Ninguém te ensinou a amar de verdade. Você já parou no meio de uma briga e teve a sensação exata de que já esteve ali antes. Não o tema da briga, a sensação, o aperto no peito, o momento em que você sabe que vai dizer algo que vai doer, e diz mesmo assim, ou o momento em que você fecha, para de responder, vai embora por dentro enquanto ainda está sentado na mesma cadeira. Essa sensação tem um nome. E não é incompatibilidade. Não é falta de amor. É a ausência de algo que ninguém nunca te ensinou. Pensa bem, você foi ensinado a ler, a calcular, a dirigir. Mas alguém sentou com você algum dia e disse: aqui está como você existe dentro de um relacionamento sem se destruir. Aqui está como você recebe afeto sem desconfiar dele. Aqui está o que fazer quando a pessoa que você ama acorda diferente e você não sabe se foi algo que você fez. Não, ninguém fez isso. E então, você entrou em relacionamentos com o melhor que tinha, que era o que viu, o que absorveu, o que sobreviveu, e repetiu, e repetiu. E chegou num ponto onde o cansaço não é mais de falta de amor. É de fazer a mesma coisa com rostos diferentes e sempre chegar no mesmo lugar. Este vídeo existe para nomear o que falta, não para te culpar, para te devolver o que nunca foi seu por falta de quem te desse. Existe um sistema. Chamo de arquitetura relacional. As 6 capacidades fundamentais que determinam não se você ama, mas se você consegue sustentar o amor que já existe em você. 6 habilidades que ninguém ensina porque ninguém foi ensinado. E cada uma delas tem um custo específico quando está ausente. Um custo que você já pagou mais de uma vez. Existe um desses 6 pontos que quero que você ouça com atenção especial. O 5º. Porque é o mais silencioso. E é exatamente ele que faz pessoas que se amam de verdade chegarem ao fim sem entender como chegaram lá. No final deste vídeo, você não vai apenas saber o que são essas habilidades. Você vai reconhecer onde você está dentro delas. E vai sentir, não pensar, sentir, que o padrão que você carrega não é quem você é. É o que você aprendeu. E o que foi aprendido pode ser reaprendido. O conhecimento que você vai encontrar aqui tem continuidade. O e-book Amor Sem Dependência está na descrição. Ele é o protocolo prático desta conversa, desenvolvido para quem já sabe que entender não é suficiente e quer a ferramenta de transformação real. O link está embaixo. Agora, vamos começar. As 6 habilidades que decidem tudo. Neste vídeo, você vai entender 6 coisas que ninguém nunca colocou juntas desta forma. A primeira, tolerância à intimidade. Porque o amor, quando chega perto demais, te faz recuar mesmo quando você não quer. A segunda, regulação emocional no conflito. O que acontece no seu sistema nervoso quando você briga e por que você diz coisas que não quer dizer. A terceira, a capacidade de receber amor. Por que você sabota exatamente quando o relacionamento começa a ser bom. A quarta, comunicação sem punição. A diferença entre expressar o que sente e usar o que sente como arma. A quinta, identidade dentro do relacionamento. Como você some dentro de quem você ama. E por que isso destrói os dois. A sexta, reparação. Após a ruptura, o que acontece depois da briga que determina se o relacionamento sobrevive ou se acumula feridas até não haver mais volta. Nenhuma delas é sobre o outro. Todas elas são sobre você. Não sobre o que você é, mas sobre o que você ainda não aprendeu a fazer. Você não nasceu assim. Foi treinado. Antes de entrar em cada habilidade, existe uma coisa que precisa ser dita. Uma coisa que vai mudar a forma como você vai ouvir tudo o que vem depois. Você não tem problemas de relacionamento, porque há algo errado com você. Você tem padrões relacionais porque quando era pequeno, ou adolescente, ou jovem adulto em seu primeiro relacionamento, seu sistema nervoso aprendeu que certas formas de se comportar eram mais seguras do que outras. Fechar quando a coisa esquenta. Aprendeu que fechar protegia. Explodir quando sente que vai ser abandonado. Aprendeu que o barulho trazia de volta a atenção que sumia. Sumir dentro do parceiro,
Perder seus próprios contornos? Aprendeu que existir demais causava conflito, então existir menos parecia a solução. Esses não são defeitos. São estratégias de sobrevivência que ficaram velhas. O problema não é que você tem esses padrões. O problema é que você os aplica em contextos onde eles não servem mais e não sabe como fazer diferente porque nunca aprendeu o que diferente significa na prática. O evento externo é aquela briga que não precisava ter acontecido. O padrão repetido é o fato de que você sabe que essa briga já aconteceu antes, com outras palavras, com outro rosto. A crença instalada, a raiz, é algo que soa assim. Quando eu mostro quem sou de verdade, as pessoas vão embora. Ou, eu preciso me diminuir para ser amado. Ou, intimidade é perigo disfarçado de afeto. E a função emocional desses padrões, o que eles protegem, é isso. Eles te mantêm longe de uma dor que você já viveu uma vez e que o seu sistema nervoso jurou que não viveria de novo. Entender isso não resolve. Mas sem entender isso, nenhuma técnica funciona. Porque técnica sem raiz é performance. E performance se quebra exatamente quando mais importa. No meio de uma briga, às 2 da manhã, quando o coração está acelerado e o vocabulário some, você já reconheceu alguma coisa aqui. Se você já reconheceu alguma coisa nesse diagnóstico, se alguma frase soou familiar de um jeito que você preferia que não soasse, eu preciso que você faça uma coisa agora, não amanhã. Agora. Na descrição deste vídeo, existe um link para o e-book Amor Sem Dependência. Ele foi desenvolvido como o protocolo de continuidade exato do que você está ouvindo aqui. O vídeo é o diagnóstico, o e-book é o tratamento, a ferramenta clínica que transforma reconhecimento em mudança real, com exercícios específicos para cada um dos padrões que vamos nomear hoje. Quem entende o diagnóstico e não tem o protocolo fica parado no pior lugar possível. Sabe o que está errado, mas não sabe o que fazer com isso. O link está na descrição. Acesse agora enquanto o que você está sentindo ainda está vivo. Habilidade 1. Tolerância à intimidade. Intimidade assusta. Sempre assustou. O que é? Tolerância à intimidade é a capacidade de deixar alguém chegar perto, emocionalmente perto, sem acionar o sistema de alarme interno. É conseguir ser visto sem querer desaparecer. Receber atenção sem precisar minimizá-la. Deixar que alguém conheça suas partes mais frágeis sem que isso pareça uma ameaça. Por que dói? Quando essa habilidade está ausente, o relacionamento tem um teto invisível. Você ama, de verdade ama. Mas na hora em que a conexão aprofunda, algo em você recua. Você muda de assunto. Brinca quando deveria ser sério. Vai dormir cedo. Cria uma briga do nada. Esse recuo não é desamor. É o sistema nervoso executando um protocolo de proteção aprendido muito antes de você ter palavras para descrever o que sentia. O custo humano é este. A pessoa que está do outro lado percebe esse recuo. Ela não sabe nomear, mas sente. E começa a se perguntar se está fazendo algo errado. E começa a se afastar também. E os dois ficam juntos à distância, sem entender como chegaram lá. O que protege? Esse padrão protege contra a dor de ser visto e rejeitado depois. Se eu nunca deixo que me conheçam de verdade, nunca posso ser abandonado por quem realmente sou. Como resolver? A tolerância à intimidade não se desenvolve pela força de vontade. Ela se desenvolve por exposição gradual e segura. Isso significa uma frase honesta por semana. Um detalhe real sobre como você se sente. Não sobre o que aconteceu, sobre o que você sentiu quando aconteceu. O músculo da intimidade é construído em pequenos atos de coragem que o parceiro nem percebe que são coragem. Habilidade 2. Regulação emocional no conflito. No conflito, você some ou explode. O que é? Regulação emocional no conflito é a capacidade de continuar presente, cognitivamente presente, capaz de ouvir, de processar, de responder, quando o sistema nervoso está ativado. É a diferença entre reagir e responder. Entre o que você diz no pico da raiva e o que você diria se tivesse 10 minutos e um copo de água. Por que dói? Quando essa habilidade está ausente, os conflitos não resolvem, eles acumulam.
Cada briga deixa um sedimento. Coisas que não foram ditas direito. Coisas que foram ditas errado. Pedidos de desculpa que chegaram tarde demais ou que vieram sem entendimento real. Com o tempo, o relacionamento fica pesado com o peso de tudo que ficou mal resolvido. E as pessoas se afastam não porque pararam de se amar, mas porque ficaram cansadas de sempre se machucar quando tentam se aproximar. O que protege? O padrão de explodir protege contra a sensação de não ser ouvido. Se eu gritar alto o suficiente, alguém vai finalmente me ver. O padrão de fechar protege contra dizer algo que não tem volta. Se eu não falar nada, não posso errar. Como resolver? Antes da conversa difícil, não durante. Crie um protocolo pessoal. Quando eu sinto que meu peito aperta e minha voz muda de tom, eu peço 10 minutos. Não para fugir, para regular. Para que a próxima frase venha de mim e não do meu sistema nervoso em colapso. A frase que muda tudo não é a mais alta, é a mais verdadeira. E a mais verdadeira só aparece quando você está presente o suficiente para ouvi-la dentro de você mesmo. Habilidade 3. Receber amor sem sabotar. Quando ficou bom, você estragou. O que é? A capacidade de receber amor é exatamente o que parece, e é muito mais rara do que parece. É conseguir deixar que alguém cuide de você sem minimizar, sem devolver o dobro por culpa, sem procurar a armadilha por baixo da gentileza, sem se sentir em dívida que precisa ser paga. É deixar que o amor pouse, porque dói. Esta é a habilidade mais silenciosa das 6, e a mais devastadora quando está ausente. Porque ela não se parece com um problema. Ela se parece com você sendo cauteloso, realista, não ingênuo. Mas o que acontece na prática é que quando o relacionamento está indo bem, quando a pessoa que você ama está presente e comprometida, algo em você não acredita, e você testa, ou afasta, ou provoca uma crise para ver se ela fica. E às vezes ela fica, e você não sabe o que fazer com isso. E às vezes ela vai embora, e você sente que tinha razão, que era bom demais para durar. O que protege? Esse padrão protege contra a desilusão. Se eu nunca acreditar totalmente, nunca vou ser totalmente destruído quando acabar. Como resolver? Receber amor começa com um ato pequeno e preciso. Quando alguém fizer algo por você, não minimize. Não diga, não precisava. Não desvie. Olhe, respire. Diga obrigado como se fosse verdade, porque é. E cada vez que você faz isso, você reescreve um pouco da história que diz que amor bom não existe, ou que não é pra você. Habilidade 4. Comunicação sem punição. Você fala o que sente. Ou usa o que sente. O que é? Comunicação sem punição é a capacidade de expressar o que você sente, inclusive a dor, inclusive a raiva, inclusive o medo, sem transformar essa expressão em um instrumento de controle ou de punição sobre o outro. É a diferença entre quando você fez isso, eu me senti invisível, e você sempre faz isso porque não liga pra mim. Uma é uma janela, a outra é um golpe. Porque dói. Quando a comunicação é usada como punição, mesmo inconscientemente, ela fecha o outro. A pessoa do outro lado não ouve o que você está sentindo. Ela entra em modo de defesa. E então a conversa que deveria criar conexão cria mais distância. E os dois saem da briga mais longe do que entraram, sem entender por que toda conversa difícil termina assim. O que protege? Usar a emoção como arma protege contra a vulnerabilidade de pedir algo diretamente, porque pedir direto é arriscar um não. É mais seguro atacar do que expor a necessidade real. Como resolver? Antes de falar sobre o comportamento do outro, nomeie o que você sentiu, não o que ele fez, o que você sentiu quando ele fez. E então diga o que você precisa, não o que ele deveria mudar, o que você precisa. Eu me senti sozinha. E eu preciso que você me diga que isso importa pra você. É assustador falar assim. É direto demais. É vulnerável demais. E é exatamente por isso que funciona. Habilidade 5. Identidade dentro do relacionamento. Você some e não percebe quando acontece. Esta é a habilidade que ninguém fala. E é exatamente ela que destrói relacionamentos onde os dois ainda se amam. O que é?
Identidade dentro do relacionamento é a capacidade de continuar sendo você, com suas opiniões, seus gostos, sua vida própria, seus limites, seu sentido de direção, enquanto está comprometido com outra pessoa. É a diferença entre construir uma vida junto e dissolver a sua vida dentro da dele. Por que dói? Quando essa habilidade está ausente, um dos dois, às vezes os dois, vai desaparecendo. Você começa a gostar do que ele gosta, a não gostar do que ele não gosta, a pedir permissão para coisas que você não precisaria pedir, a não saber mais o que quer quando ele não está presente para querer por você. E um dia, você olha no espelho e não reconhece quem está ali, e chama isso de amor. Mas não é amor, é apagamento. E o outro que você amava começa a sentir que está com alguém que não existe mais de verdade, que não oferece resistência, que não surpreende, que não tem dentro o que ele procurava quando te escolheu. O que protege, esse padrão protege contra o conflito da diferença. Se eu me torno o que o outro precisa, nunca vou ser rejeitado por ser quem sou. Como resolver? Uma coisa que é só sua. Uma atividade, um interesse, um espaço que não pertence ao relacionamento. Não como terapia, como declaração de que você existe fora do amor que sente. E que esse amor é mais real, mais nutritivo, mais sustentável quando os dois chegam até ele como pessoas inteiras, não como metades que precisam uma da outra para existir. Habilidade 6. Reparação após a ruptura. Depois da briga, o que você faz? O que é? Reparação após a ruptura é o que acontece depois. Depois da briga, depois do silêncio, depois do que foi dito que não deveria. É a capacidade de voltar. Não fingindo que não aconteceu, mas reconhecendo o que aconteceu e escolhendo o que vem depois. É o ato de dizer: eu vi o que houve aqui, eu vejo você, e eu escolho isso ainda. Por que dói? Quando essa habilidade está ausente, cada conflito deixa uma cicatriz que não fecha. O relacionamento acumula, uma camada depois da outra de coisas mal resolvidas, de pedidos de desculpa que chegaram sem entendimento, de vamos deixar isso para lá, que na verdade enterraram vivo o problema. E com o tempo, o peso de tudo que está enterrado começa a ser mais real do que o amor que ainda existe. E as pessoas se separam não porque o amor acabou, mas porque o peso ficou grande demais. O que protege, não reparar, protege contra o risco de tentar e ser recusado. Se eu não ofereço a reparação, não posso ser rejeitado nela. Como resolver? A reparação não começa com me desculpa. Começa com eu entendo o que aconteceu aqui. Começa com nomear, não o que o outro fez, mas o que a dinâmica criou entre vocês dois. Eu fui frio quando você precisava de mim. Não porque não me importo, mas porque quando fico com medo, eu fecho. E isso te machucou. E eu quero que você saiba que eu vi isso. Essa frase tem mais peso do que qualquer pedido de desculpa repetido sem raiz. Você já sabe como essa história termina. Não porque eu te disse, porque você já viveu. Você sabe o que acontece quando a tolerância à intimidade não se desenvolve. As pessoas ficam juntas à distância, acostumadas com a superfície. Você sabe o que acontece quando o conflito não regula. Cada briga deixa menos de volta do que tinha antes. Você sabe o que acontece quando o amor não é recebido. Ele para de ser oferecido. Você sabe o que acontece quando a comunicação se torna punição. O outro fecha. Você sabe o que acontece quando a identidade some. O relacionamento perde o que o tornava real. Você sabe o que acontece quando a ruptura não é reparada. O amor sobrevive, mas o relacionamento não. Você já sabe. A questão não é se essas habilidades importam. A questão é o que você vai fazer com o fato de que importam. Existe uma diferença entre as pessoas que repetem e as pessoas que mudam. Não é inteligência. Não é força de vontade. É uma decisão muito específica de parar de esperar que o outro mude primeiro. De reconhecer que o padrão que você carrega foi construído para uma realidade que não existe mais. E de aprender, de verdade aprender, com ferramenta e prática, a fazer diferente. Você pode sair deste vídeo e esperar sentir mais antes de agir.
Você já fez isso. Você sabe onde isso chega. Ou você pode decidir agora que esta é a última vez que termina igual. O próximo passo já existe. O que você ouviu hoje foi o diagnóstico. Preciso é clínico. Preciso. Mas diagnóstico sem protocolo é apenas peso com nome. E o que você precisa agora não é mais saber o que está errado. É saber o que fazer com isso, passo a passo, com ferramenta concreta que funciona fora deste vídeo, nas situações reais onde os padrões aparecem. O e-book Amor Sem Dependência foi desenvolvido exatamente para isso. Ele não é um resumo deste vídeo. É o protocolo de continuidade. Exercícios específicos para cada uma das 6 habilidades, desenvolvidos para serem aplicados na vida real, com a pessoa real que está na sua vida agora. O link está na descrição. Acesse agora, enquanto o que você sentiu aqui ainda está presente. Uma última coisa. Dominar as 6 habilidades de relacionamento impede que você seja manipulado pelo comportamento alheio, mas essa engrenagem é inútil se a sua base estrutural estiver rachada. De nada adianta saber como agir com o outro, se, quando você se olha no espelho a sós no escuro do seu quarto, você ainda depende da validação dele para se sentir forte. O jogo do xadrez afetivo é vencido pela identidade, não pelo truque. Se você percebe que a sua autoimagem desmorona a cada sinal de desinteresse, seu próximo passo obrigatório é o diagnóstico que acabei de liberar no Conquiste A. Existe um tipo específico de pessoa que chega até aqui neste vídeo. Não é todo mundo. É quem já decidiu, em algum nível, que não quer mais repetir. Que o conforto do padrão conhecido não vale mais o preço que cobra. Se você é essa pessoa, e você sabe se é, o botão de inscrição existe, não para número, para que este canal saiba que precisa continuar entregando para quem chegou até o final de um vídeo como este. E se você reconhece que precisa de um espaço onde a profundidade seja o padrão, onde as conversas que este vídeo começou tenham continuidade, onde as ferramentas sejam aplicadas com quem está no mesmo processo, o acesso à comunidade está na descrição também. Não é para todo mundo. É para quem já entendeu que crescer em silêncio tem um limite e que certas transformações acontecem mais depressa quando você está cercado de quem também está se construindo. Você não precisava de mais amor. Você precisava aprender o que fazer com o amor que sempre teve.